Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa esclarecer os pontos essenciais relativos ao caminho que leva à vida eterna, segundo o ensino da Palavra de Deus. O título do tema de hoje está aqui. É Como ter fé para alcançar a vida eterna. Parece algo tão simples, mas na prática parece tão difícil por vezes. E para alguns parece que isso nunca aconteceu, embora até tenham vontade. E hoje eu tenho certeza que para muitos a mensagem será a chave da porta da promessa, a chave da resposta. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Seja bem-vindo, irmão. Onde a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus prometeu te abençoar, se você for fiel. Isso não tem a ver com o homem. Ele recomenda que você traga o dízimo e a oferta para a casa do tesouro. E ele especifica na sua palavra qual é a casa do tesouro. Ninguém precisa especular com respeito a isso. No Evangelho de João, capítulo 6, a propósito, é um capítulo que eu recomendo a todos que leiam. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E no versículo 63 ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a casa do tesouro é o lugar onde há a palavra de Deus, onde a Bíblia, e só a Bíblia, é pregada, isenta das tradições dos homens, isenta de ensinos de magistério de igreja não amparados na Bíblia, isenta de filosofias humanas. Este é o lugar. E aí, aquele que trouxer para este lugar pode invocar de Deus esta promessa. Detalhe, para que não haja uma má interpretação e o inimigo possa trabalhar, digo o inimigo das almas, Satanás, eu adianto a você que eu mesmo não vivo do Evangelho, não tiro um centavo de oferta ou dízimo para a manutenção das minhas despesas. Eu trabalho como vocês, tenho o privilégio de ser dizimista e ofertante também. Porém, o ministério é um corpo organizado, já está presente em mais de 25 países, tem um trabalho de evangelismo consistente. Nós estamos fazendo um trabalho concomitante em 3 continentes, em várias frentes de trabalho. Os irmãos que congregam conosco sabem quais elas são. E, além disso, nós também disponibilizamos, não só para os irmãos, mas para quem é interessado em fazer o evangelismo, materiais impressos, que também já foram custeados, estão no estoque, aguardando o teu pedido. Você, se não estiver em condições de buscar este material aqui na sede, vai pagar o frete. Caso contrário, não vai pagar nada, o material é gratuito. Então você pode solicitar para fazer o teu evangelismo. Além disso, nós temos as mensagens em arquivos eletrônicos. No site advertenciafinal.com, você consegue baixar folhetos, mensagens para enviar via rede social, internet, e-mail, etc. Além disso,
No site também nós disponibilizamos o guia de estudo, as lições da escola bíblica que a igreja faz, você também pode acompanhar. Você baixa lá, não tem custo. Se quiser imprimir, imprime, se não, acompanha diretamente no computador ou celular. O inário da igreja também não tem custo. Você baixa ele do site e pode acompanhar conosco. Logo em seguida nós vamos cantar o hino da oferta, é o hino número 104 do inário. E além disso, temos materiais em vários idiomas para que você faça evangelismo fora do país e a mensagem chegue a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, se você é uma pessoa que tem o coração voltado a Deus e a sua obra, que tem real interesse na salvação de almas, você está falando com pessoas que estão alinhadas com você. Vamos avançar. Deus quer que nós unamos esforços. Cada um dentro da sua habilidade, dentro do seu quadrado. Alguns o que poderão fazer é apoiar por meio dos recursos. Outros têm talento, têm o capital intelectual, podem apoiar também com seus talentos, levando a mensagem para frente. Por isso que o Ministério disponibiliza muito material de forma gratuita. Existe o material pago, mas é pouco, são os livros, que daí não tem como. O Ministério é pequeno, não dá para sair dando livro para todo mundo e na quantidade que as pessoas desejam. Os livros estão lá no site, recomendo que você dê uma olhadinha lá. Se tiver interesse, você vai saber como adquiri-los, tá? Então nós vamos nos colocar em pé, antes de nós louvarmos, e quando estivermos louvando, os irmãos que estão aqui poderão fazer a sua entrega aqui na caixa. Eu queria só finalizar esta pequena introdução dizendo que nós estamos finalizando também a construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Ela está localizada na rua Frei Lívio Paniza, número 530. É um imóvel de esquina, fica no bairro SIC, em Curitiba, Paraná, próximo do terminal do Campo Comprido. Em breve estaremos congregando lá. Estamos na fase da pintura, está se finalizando também a elétrica. A maior parte já está realizada, é meramente aquilo que dependia da pintura. Enfim, mais pequenos detalhes adicionais, e aí em breve, creio eu, estaremos lá. Estaremos louvando a Deus naquele local, e você que está de longe também será beneficiado, porque o projeto é que haja uma estrutura de vídeo para que seja transmitido não só o culto, mas a escola bíblica das crianças. Se Deus tem falado ao teu coração, na tua mente, de que é para este ministério que você deve enviar os dízimos e ofertas, você pode entrar em contato conosco por 2 meios. Por e-mail, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br, ou também por telefone e WhatsApp. O número é o mesmo, 55 41 99509 8425. Agora sim, irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando a Deus, o hino número 104 do nosso inário, Meu Melhor Momento. Foi
Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Tem nos dado sustento, temos o que comer e o que vestir. Estamos agradecidos. Pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo e também dilatando o seu coração, a fim de que possa, com mão aberta e com coração agradecido, trazer sempre para o apoio da tua obra os dízimos e as ofertas. Pedimos que abençoe também as contribuições que chegaram até a tua caixa aqui e que elas possam, ó Pai, render o máximo, a fim de que todos os ramos da tua obra estejam adequadamente supridos e o ministério consiga levar a cabo a missão de levar este evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Pedimos que nos acompanhe nesta segunda hora, que o Senhor Jesus tenha plena liberdade para falar ao teu povo por meu intermédio, seja eu apenas um instrumento e que não fale de mim. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê também ao teu povo coração aberto e entendido para não só compreender a palavra, mas também colocá-la em prática e experimentá-la nas suas vidas. Esteja conosco agora no abrir da tua palavra. Ensina-nos. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Já tinha adiantado qual seria o título de hoje. O título é Como ter fé para alcançar a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, o Senhor Jesus fala daquilo que deve ser a grande esperança do cristão. Ter a vida eterna. No fundo, todos gostariam, ninguém quer morrer. E Deus não nos criou para a morte, Ele não previu a morte na nossa experiência. Mas quando ela veio, por nossa própria escolha, lá pelo pecado do nosso primeiro pai Adão, Deus colocou em ação o plano ideado anteriormente para resolver o problema. Um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E esse dia se aproxima. Mas até lá, cumpre a cada um de nós aproveitarmos a oportunidade que nos é concedida, a fim de que a vida eterna seja nossa também. E em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele apresenta a vida eterna como sendo obtida através do crer. O crer leva à vida eterna. Crer na palavra de Deus, crer em Cristo.
Porém, o mesmo Jesus, ainda no Evangelho de João, um pouco mais à frente, no capítulo 17 e no versículo 3, ele disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui, ele coloca que a vida eterna, ela vem por conhecer a Deus. Então, intuitivamente, nós observamos que há alguma relação entre o crer e o conhecer. A vida eterna nos é dada pelo crer na palavra de Deus, ou crer em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas o crer verdadeiro, ele deve estar associado ao conhecer, porque a vida eterna também vem pelo conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E isso nós vamos explorar agora. A relação entre o crer e o conhecer. E aí nós vamos ver um grande salão com muitos detalhes. E cada um detalhe vai nos mostrar as maneiras que Deus tem de gerar a fé em nossos corações. E nós vamos ver que elas não se resumem a uma ou duas, são várias. E graças a Deus por isso. Primeiro eu convido os irmãos para irem para o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Aqui uma correlação direta entre o conhecer e o crer. O apóstolo diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós conhecemos e cremos. Note que aqui a Bíblia apresenta uma relação de causa e consequência, certo? A causa é, pelo conhecer, chega-se à consequência, crer. Nós conhecemos e cremos. No quê? No amor que Deus nos tem. Agora, como é que é isso? Será que isto é uma espécie de carimbo que você recebe imediatamente, pronto, já está? A Bíblia ensina que não. A Bíblia ensina que isto é algo gradativo. Eu convido os irmãos para abrirem em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Nós já tínhamos lido de que conhecemos e cremos no amor de Deus. Ao conhecer o amor de Deus, cremos em Deus. Essa é a ideia. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, o apóstolo vem dizendo: o amor é sofredor. Eu sei que algumas versões da Bíblia trazem a caridade, mas esta palavra caridade, ela não corresponde ao original. Tá? O original aqui grego é ágape. A única tradução correta é amor. Isso aqui tem uma mãozinha de religiosos que querem distorcer o entendimento do povo. Mas vamos lá. Aqui diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Quando nós contemplamos a Deus, nós vamos vendo estas facetas de Deus, né? Todos esses característicos do amor podem ser vistos em Deus. E na medida que nós vamos vendo, nós vamos conhecendo. E na medida em que vamos conhecendo, nós vamos recebendo fé. A fé vai aparecendo. E aí no versículo 9, o apóstolo nos apresenta um conceito. É aquilo que eu disse antes. Ele diz, porque em parte conhecemos. Nós conhecemos tudo de uma vez? Não, em partes. Em partes. É um processo, é gradativo, é dia a dia, é momento a momento. Em parte conhecemos. Mas um dia nos será dado o privilégio de conhecer na plenitude. Versículo 10. Mas quando vier o perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O objetivo de Deus é que um dia todos nós possamos estar rodeando o seu trono, tendo ocasiões de encontro pessoal com Ele. E aí nós não o conheceremos só por outras demonstrações. Não, nós o veremos, face a face. Mas enquanto isso não acontece, nós o conhecemos em parte. E na medida em que o conhecemos em parte, Deus incute a fé em nós. A forma de entender isso também pode se dar da seguinte maneira. Quem é pai e mãe viu que passa pouco tempo, a criança demonstra confiança nele ou nela. Principalmente se a criança é bem pequenininha. A gente até fala, olha, tem a fase que o bebê está estranhando. Ele quer sempre o colinho da mãe, quer sempre o colinho do pai, não é assim? Então ele está estranhando os outros. Por quê? Já se estabeleceu um laço, um elo de confiança. Há uma fé daquela criancinha no seu pai e na sua mãe. Ela não entende muita coisa, sua mente está se abrindo, mas intuitivamente ela recorre ao pai e à mãe. Seja porque está com fome, porque está com frio, porque está com sono, porque alguma coisa machucou, porque está com medo, etc. Tudo é motivo de recorrer ao pai e à mãe. Ora, isso que está na natureza do ser humano foi Deus quem pôs. E Ele pôs em nós em relação a Ele também. Então aquelas pessoas que ainda não se encontraram na vida, por que não se encontraram? Porque não encontraram a Ele. Mas na medida que o encontram, recebem fé. Se a fé vem pelo conhecer, resta-nos saber como Deus se dá a conhecer a nós. As diferentes maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer a nós, também serão as diferentes maneiras pelas quais Ele incute fé. E isso nos interessa, não é verdade? Eu acredito que parte daquilo que vamos estudar aqui vai surpreender a alguns, ou talvez muitos, ou até todos. Por exemplo, eu convido os irmãos para abrirem no livro de Êxodo, no capítulo 6, ocasião na qual Cristo apareceu a Moisés. E anunciou para ele a intenção do seu pai, Deus, de livrar os israelitas da escravidão do Egito e levá-los até a terra prometida de Canaã, dar a eles a terra e elegê-los como seu povo, o depositário da sua verdade no planeta Terra. No versículo número 1 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui
perfeitamente conhecido. Versículo 5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. É interessante, Deus disse que tiraria eles daquela situação de escravidão, e então o povo saberia que ele era o Senhor Deus. O povo o conheceria. Então, aqui está uma maneira pela qual Deus se dá a conhecer. Qual é? Através das intervenções que ele faz na nossa vida para o nosso bem. Nos livrando de perigos, nos tirando de situações aflitivas e angustiantes, mostrando-se como libertador, como resgatador. Abençoando a nossa vida, abençoando os nossos empreendimentos. Afinal de contas, os israelitas foram conduzidos até a terra de Canaã, e lá Deus os abençoou em todas as suas investidas contra os habitantes da terra. E em tudo isso, em todas essas demonstrações ao longo de muitos anos, Deus estava se dando a conhecer àquele povo. Isso acontece nas nossas vidas. Quantas vezes você pode se lembrar que teve o teu empreendimento favorecido, né? Os teus objetivos alcançados? As condições existiram para que você fizesse determinada coisa? Tudo isso é uma demonstração de Deus agindo na tua vida. Situações aflitivas das quais você foi liberto. Certa vez eu conversava com meu pai e ele fala: olha, eu consigo reconhecer Deus na minha vida porque a minha vida não tem lógica. Estava aqui, ele me levou para cá, para lá, para lá. Então, é uma das formas pelas quais Deus se dá a conhecer, através das ações dele nas nossas vidas. Eu me lembro que uma vez eu sofri um acidente de carro, muitos anos atrás. O carro capotou várias vezes, atravessou até a pista da contramão, caiu lá no acostamento da contramão, com as 4 rodas no chão. Eu saí sem um arranhão. Quando eu olhei para o carro completamente destruído, saltou assim a palavra, não foi nem pensado. Eu disse: Deus tem um plano na minha vida. Foi uma forma de Deus gerar fé em mim. E isso acontece nas nossas vidas. Portanto, o conhecer a Deus, ele é algo muito mais abrangente. Por isso eu disse a vocês que quando nós fôssemos estudar isso aqui, é como se nós entrássemos num salão repleto de detalhes e nós íamos avaliar: olha que detalhe bonito, olha que coisa bonita, olha que isso aqui que maravilha, e assim vai. Então, uma forma de Deus se dar a conhecer a nós. E essa forma, vocês podem notar, que é uma forma que ele usa com todos os indivíduos da Terra. Não importa onde a pessoa nasceu, qual a sua cultura, qual o seu grau de educação, todos recebem estas intervenções de Deus nas suas vidas. Há um texto na Bíblia que é muito bonito. Deus nos convida a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. Conhece que Deus é quem está atuando, Deus está fazendo a obra. Vou pedir para alguém pegar, porque eu tinha guardado aqui esse texto, está em Provérbios, mas eu não vou aqui procurar no Bíblia Online.
Além disso, existem outras formas de Deus se dar a conhecer a nós. Convido os irmãos a abrirem comigo Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Provérbios 3, 6. Provérbios 3, verso 6. Então, quem quiser anotar, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora nós vamos para Salmos, capítulo 19, versículo 1. O salmista começa afirmando: os céus, olhem para o céu azul aí fora, que lindo que está hoje, né? Um dia de inverno, frio, mas o azul do céu compensa. Então o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então aqui é dito que a criação, os céus, um dia, uma noite, eles revelam a Deus para nós. Um dá sabedoria ao outro. Daí uma razão pela qual nós devemos buscar morar em lugares onde os nossos olhos contemplem a natureza e não só as obras dos homens. É uma lei do ser humano que pela contemplação ele é transformado. Portanto, uma pessoa que está num ambiente de campo está numa condição muito mais favorável para contemplar a Deus do que alguém que esteja num ambiente de cidade, onde só vê edificações, luzes e outras obras dos homens. Os céus manifestam a glória de Deus. Portanto, posso conhecê-lo, ele se dá a conhecer através das suas obras. E aqui há vários matizes pelos quais Deus se revela. Ele se revela tanto na força do trovão, na majestade da montanha, no orgulho das ondas do mar, como também na delicadeza da flor, no bom gosto, né, dos contrastes de cores que nós vemos, por exemplo, na Serra do Mar, nas matas. Ou seja, ele tem ensino para todos. Na providência para os pequenos animais que não morrem, todos têm o que comer, os pássaros. No equilíbrio, fala-se tanto hoje de equilíbrio ecológico, né? A selva intocada, ela vive em equilíbrio. E quem provê o equilíbrio? Deus. Tem tudo para todos lá. Não há sobra e não há falta. Então é Deus operando. Deus se revela a nós também por meio da natureza. E há uma outra forma através da qual Deus se dá a conhecer. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse assim, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Cristo, vê o seu Pai. Através de Cristo, Deus se dá a conhecer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a mesma ideia é entregue. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é, no estrito senso,
né, no sentido estrito da palavra, aquele que revela a Deus. A fonte de revelação de Deus. Todas as demais são secundárias, ele é a primária. E como é que nós conhecemos a Cristo? Em João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos revela o segredo. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O verbo, o que é o verbo? Essa é a tradução do original logos, no grego quer dizer palavra, a palavra. Jesus se revela por meio da Bíblia. Jesus nos revela a Deus por meio da Bíblia. Por isso que é importante nós comermos, por assim dizer, né? Lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia. Quando? Todo dia. Por quê? A vida eterna vem pelo crer. O crer vem pelo conhecer. Mas o conhecer vem pela palavra. Então é importante ler a palavra. E aí a gente começa a ver como pode reorientar a vida. Por exemplo, eu estou querendo me alinhar com o caminho da vida eterna. Deus me dá a vida eterna pelo crer. Mas há coisas que favorecem o meu crer. Há coisas que me ajudam a robustecer a fé. Como? Ora, já disse há pouco. Se estou num lugar onde eu posso contemplar as obras de Deus, eu estou no campo, então eu estou contemplando, e isso favorece o aumento da fé. Correto? Essa é a vantagem de estar no campo. Então, vamos mudar o discurso. Em vez daquela ideia de que, olha a lista de obrigações de Deus. Não, eu posso ver, olha o caminho suave. Existia uma cartilha que ensinava português, a pessoa fazer caligrafia, né? Escrever, intitulada O Caminho Suave. Então tá aí. Também na parte de Deus existe o caminho suave. Então, o caminho suave, se eu estiver no campo, isso favorece a minha fé. Ora, se eu reconhecer a Deus na minha vida, eu parar, sabe, a minha vida não pode ser tão corrida que não me dê tempo de meditar. Meditar no meu dia, meditar nas minhas atividades, meditar no que aconteceu, a fim de que eu possa reconhecer a mão de Deus na minha vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, alguns hábitos nós devemos cortar se eles existirem nas nossas vidas. Sabe aquela pessoa assim que parece que ela fala o tempo inteiro? Quanto mais o indivíduo fala, menos tempo ele tem para meditar. Correto? A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós temos de ter um tempo, não é para fazer aquela meditação, ficar assim, não. É para avaliar mesmo. Olha, minha vida, como é que foi hoje? Foi assim, encontrei com fulano de tal, assim, poxa, como que Deus agiu na minha vida? Como que ele poderia ter agido e eu não deixei? E assim por diante, sabe? Essa reflexão é para nosso benefício. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Busque estar no ambiente onde você contemple as suas obras e leia a sua palavra todo dia. Lembrando, a palavra só deve ser lida com oração. Pedir a Deus. Ah, mas eu não sei o que é oração, só sei rezar. Orar é falar com Deus. Vai abrir a Bíblia? Fale com Deus, com respeito, com reverência, porque Ele é Deus, é o teu Criador, certo? Senhor meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É assim, simples. Fala com Ele. E aí, Deus vai se revelar e vai encher de fé o teu coração. No livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé também
ela é colocada em nós por meio da palavra. E além da palavra, há uma outra coisa, eu acredito, que é o próprio objetivo da palavra. A melhor maneira de conhecer uma pessoa é conviver com ela. Faz sentido? A melhor maneira de conhecer uma pessoa é conviver com ela. Tanto que, quando há um casal de namorados, né, às vezes existe aquela instrução. Vocês vão se conhecer mesmo quando começarem a morar debaixo do mesmo teto, quando casarem, né? Aí um vai saber quem é o outro. Ora, no tocante a Deus, também. Andar com Deus nos leva a conhecê-lo. E como se anda com Deus se Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra? No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá um conselho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Que ninguém entenda isso aqui de forma equivocada. Deus não está pedindo para nós andarmos de mãos postas na rua. Deus não está pedindo para nós ficarmos ajoelhados 3 horas por dia. Deus não está pedindo para nós nos isolarmos dos outros e falar, não, porque agora eu sou de Deus. Quando ele fala orai sem cessar, ele está dizendo que nós temos acesso à constante comunicação com Deus. Quando? Estou lavando a louça, mas eu posso estar falando com Deus. Correto? Estou tomando meu banho, posso estar falando com Deus. Vou dormir, medito, falo com Ele. Acordo, agradeço, falo com Ele. Estou no trabalho, vou falando com Ele. Estou numa conversa telefônica, peço sabedoria. Em tudo na vida eu tenho o privilégio de falar com Deus. A Bíblia fala de uma pessoa que andou com Deus, era Enoque. No livro de Gênesis, a Bíblia relata, em poucas palavras, na verdade, mas o essencial está ali. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Aliás, desde o 21, perdão. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ora, ele viveu 65 anos, teve o seu filho. Aí, quando teve o filho, andou com Deus 300 anos. Verso 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele nem conheceu a morte. Daqui foi. Irmãos, este é o objetivo último que Deus tem com cada um de nós. Na última geração da terra, Deus fará isso que fez com Enoque, com 144 mil pessoas. Não serão os únicos salvos. Muitos passarão pela morte. Quando Jesus voltar, há de ressuscitá-los e também vão subir. Mas vão subir junto com esses que não conhecerão a morte. E esses que não conhecerão a morte terão essa experiência porque andarão com Deus. Podemos andar com Deus? Deveríamos. Deveríamos. Ou, melhor dizendo, é nosso privilégio. Deus nos concede esta oportunidade, este privilégio. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 15, o apóstolo disse, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, Deus, Ele coloca diante de nós a vida eterna. E Ele diz que a vida eterna pode ser uma extensão da vida que nós tivemos com Ele, na companhia dEle, aqui na Terra. Uma mera continuidade. É uma avenida que está diante de nós. Cumpre a cada um escolher se quer trilhar por ela, se quer caminhar por ali. Mas o caminho é uma bênção. É uma bênção. E aí podemos fechar o ponto. Como ter fé para alcançar a vida eterna? Conhecendo a Deus. Existem diferentes formas de conhecê-la. E aqui nós abordamos, pelo menos, se contei bem, 4 formas, certo? Uma eu posso dizer que é pelas circunstâncias. Outra por contemplar a natureza. Outra por estudar a Bíblia. E, finalmente, pelo andar com Deus. Onde o apóstolo diz, né? Orai sem cessar. Deseja ter fé? O caminho é esse. É reconhecer que Deus está atuando e seguir os seus conselhos. Reconhecer que Deus está atuando por meio das circunstâncias e na natureza. E siga o conselho dele. Se ele pediu para estudar a Bíblia, estude. Se ele está te aconselhando a falar com ele, se encoraje, fale. Simples. Né? E a fé vem. Aqueles que seguirem esses conselhos estarão enquadrados no grupo descrito em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Já exploramos esse conceito na semana passada. Guardar. Falamos de guardar os mandamentos, agora falaremos de guardar a fé. A fé é um presente que Deus nos dá. Nós não sabemos como, mas ele acontece. Os meios são esses que nós vimos aqui. O que compete a nós? Guardar a fé. É nesse sentido que o cristão deve vigiar. Por quê? Porque Satanás é o ladrão e ele quer roubar a nossa fé. E como é que ele rouba? Simples. Ele faz com que nós depositemos a nossa confiança em outra coisa. Por isso, como lemos hoje, está escrito em Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Exemplos práticos. O rico, normalmente, ele confia no seu poder, fruto do dinheiro, não é assim? Tudo eu resolvo. Por quê? Não, tem dinheiro. Precisou, tá aí, a gente dá um jeito. O sábio acha que ele resolve pela sua sabedoria, ele se acha mais que os outros, então ele acha que ele vai resolver, nem que seja em grupinho dos outros, certo? Mas ele acha que ele vai resolver. É o cérebro que resolve.
E o forte acha que vai resolver na base do braço, né? Não, aqui não tem erro. O jovem é tentado a confiar muito na pujança da sua varonilidade, né? Na sua força. E essas coisas nos desviam de Deus. Confiar no dom que Ele deu, em vez de confiar nele, que deu o dom. Meus queridos irmãos, que todos nós possamos confiar nele, conhecê-lo cada dia mais. E assim seja construída a nossa fé, degrau a degrau. É difícil? É complexo ou é simples? É simples, né? E para fechar, é algo que a gente explorou até ontem na meditação. É uma frase que acho que pode ajudar a esclarecer. Fé não é algo que se conquista, fé se recebe. Fé não é algo que se alcança, é algo que se ganha. Mas para ganhar, existe o meio. Correto? Existe o meio. Reconheça Deus na sua vida. Olhe para Ele. O dom está aí, a fé está sendo oferecida, mas, poxa, você tem interesse? Olhe para Ele. Deixa Ele fazer. Priorize. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós só temos a Te agradecer. E queremos pedir que o Senhor grave com letras de fogo nas nossas mentes aquilo que estudamos hoje. Amém. Certamente precisaremos durante muitos dias, até aquele momento em que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e aí não será mais pela fé, mas sim pela vista que nós o conheceremos. Pedimos ao Pai que fortaleça cada um de nós, perdoe os nossos pecados e a nossa incredulidade até aqui, mas que andemos olhando para Ti, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas, buscando contato com o Senhor, pela Tua palavra e pela oração. Guia-nos, ó Pai, esteja conosco no restante deste dia e também na próxima semana. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que está nos assistindo, eu estendo o convite para continuar nos acompanhando. Não que queiramos audiência, não é o caso, mas a palavra que Deus tem nos dado é uma palavra preciosa. E eu tenho certeza que ela vai fazer bem para a tua vida. No próximo encontro, sábado que vem, estaremos juntos, se Deus assim o quiser, em 2 horários. 15 para as 10 é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã é o culto. Você nos acompanha buscando pelo site advertenciafinal.com e lá nós estaremos indicando as plataformas onde você pode encontrar os vídeos, além dos materiais impressos que ali se encontram. Hoje, uma das plataformas é o YouTube, onde você nos acha pelo youtube.com/TV Advertência Final. Mas ali em breve estará também referência a outras plataformas. Vamos ficando por aqui, mas gostaria também de estender a você um convite. Se você foi tocado pelo Senhor, de que este é o Evangelho verdadeiro, e que esta é a igreja verdadeira a qual apresenta este Evangelho, e você gostaria de aprender mais e dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Você pode fazê-lo por e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br e também pode fazê-lo por meio do WhatsApp. WhatsApp é o telefone. DDI, para quem está fora do Brasil, 55, no país 41 99509 8425. Vamos fechar os olhos, invocar as bênçãos do Senhor antes de finalizar a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.